Olá para você, olá para todos. Meu nome é Richard Felipe e sejam muito bem-vindos a mais um podcast, aqui no Minuto do Conhecimento. Hoje falaremos de um assunto muito atual, a tecnologia e seus desafios para o direito. Para isso, convidamos o professor André Carvalho, atuante na área de tecnologia da informação há 27 anos, formado em gestão de TI pelo Centro de Ensino Superior de Maringá, pós-graduado em Segurança da Informação pela Estácio, consultor e gestor de TI em 18 empresas, responsável pela formação de mais de 5.000 alunos de tecnologia, sócio e proprietário da Ideal Cursos e Computadores. E também convidamos os acadêmicos em Direito, Carlos Henrique e Elias Andrades, da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, para conversarmos esse assunto. Então, eu começo perguntando para o nosso professor, o que é Big Data? Uma vez que sempre nos deparamos nas mídias sociais com a frase, o Big Data está te observando. Conte para a gente, professor, o que é isso? Olá, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra, agradeço o convite aí, uma forma de compartilhar o conhecimento que eu adquiri durante essa vida inteira nessa área aí. Tá? Sobre Big Data. Antes de começarmos a falar sobre Big Data, é muito importante saber a diferença entre dados e informação. O que são os dados? Os dados seriam essas informações todas misturadas, sem processo de filtro nenhum, sem nenhuma seleção. E Big Data, o que seria? Seria esse depósito de informação, esses armazenamentos de informações, né? Misturados, que se tornam os dados. A partir da coleta desses dados, a gente filtrando por elementos, softwares, recursos, nós teríamos a informação. Tá? E hoje, o elemento mais valioso do mundo não é mais o petróleo, é a informação. Essa informação ela tem um valor financeiro muito grande no mercado, porque ela pode eleger um presidente, ela pode destituir um presidente, ela pode vender um produto, vender uma ideia, vender uma marca, uma roupa. Essa informação ela tem um valor muito grande em todas as áreas. Aí a gente se pergunta, se essa informação tem um valor tão grande assim, é possível que estamos sendo vigiados, monitorados? Sim, estamos sendo monitorados. Um exemplo simples de você observar isso é quando você instala um aplicativo no seu celular. Ele te pergunta se quer que tenha acesso ao microfone, e se quer que tenha acesso aos telefones dos seus contatos, e etc. Quando você instala esse aplicativo, você dando autorização para utilizar o microfone, aplicativos nem sempre são necessários do microfone ou mesmo da câmera. Você automaticamente está liberando para que esse microfone, esse software, utilize as informações de voz ao redor do ambiente e automaticamente gere uma informação para cair no Big Data, que futuramente vai ser selecionada e sugerir um produto para você. Por exemplo, se eu falar a palavra motor de barco várias vezes ao dia, e um aplicativo meu estiver ativado, você, quando começar as pesquisas de produto na internet, automaticamente vai te oferecer a venda de motor de barcos. Já deve ter acontecido com vários de vocês. Por quê? A informação de voz caiu no Big Data, a partir desse Big Data foi filtrado esse dado, essa informação que vale dinheiro, e ela foi vendida para a empresa que vende motor de barco. Tá? Alguns exemplos disso, do poder do Big Data, é o efeito de 2018, quando Donald Trump encontrou seus eleitores através de questionários. Ele, através de aplicativos, ele encontrou eleitores nos Estados Unidos e conseguiu movimentar as redes sociais para que ele ganhasse a eleição. Isso é uma notícia bastante conhecida. Em 2018 também, o Facebook foi processado porque vendeu para os Estados Unidos informações de pessoas, informações a bancos. Como assim? Eu quero abrir uma conta, algum motivo eu perguntei ao meu conhecido no WhatsApp, quero abrir essa conta. O WhatsApp hoje é monitorado através de Big Data também. Então, essa informação foi repassada a um banco e o banco começou a mandar propaganda na área do meu telefone, do meu computador, me oferecendo abrir a conta. Então, essa informação foi monitorada. A gente acaba perdendo a privacidade diante disso. Então, realmente, atualmente, temos a nossa invasão, sim, de privacidade de dados. Nossos dados hoje acabam se tornando públicos, né? Porque uma empresa como o Facebook, ela ganha dinheiro vendendo essas informações, vendendo esses dados. Eu cito o Facebook, mas tem outras redes sociais, o Instagram,
O próprio WhatsApp hoje é associado ao Facebook que vende, a própria Google. A Google se tornou milionária com base nas informações. Com certeza, as suas pesquisas de Google estão sendo vendidas para as empresas que têm aqueles produtos que interessam a você. Então, se você fez uma pesquisa ali, com certeza, o seu Google aí vai aparecer propagandas à direita ou à esquerda da tela com aquelas informações necessárias aí para você adquirir um produto que há um tempo atrás você tinha pesquisado. Então, podemos perceber que o Big Data sabe mais sobre a gente do que a gente mesmo. É até um pouco assustador. Com isso, pergunto para os estudantes, como o judiciário, o direito vê isso? Se tem alguma lei, alguma norma que rege esses princípios de dados? Bom, no Brasil, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, número 13.708 de 2018, entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, representando um passo importante para o Brasil. Com isso, passamos a fazer parte de um grupo de países que contam com a legislação específica para a proteção de dados dos seus cidadãos. Diante dos atuais casos de uso indevido, as novas regras garantem a privacidade dos brasileiros. A legislação se fundamenta em diversos valores e tem como principais objetivos, primeiramente, assegurar o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais dos usuários por meio de práticas transparentes e seguras, garantindo direitos fundamentais, além de estabelecer regras claras sobre o tratamento dos dados pessoais, fortalecer a segurança das relações judiciárias e a confiança do titular no tratamento de dados pessoais, garantindo a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa das relações comerciais e de consumo, bem como promover a concorrência e a livre atividade econômica, inclusive a portabilidade de dados. Com isso, vimos que o direito tem uma lei que nos assegura, né? Não assegura tanto assim, mas temos. Porém, professor, o que eles fazem com esses dados, com tudo que eles recolhem com esses dados obtidos pelo Big Data? Sobre o questionamento, o que são feitos com esses dados coletados? A Lei 13.709 de 2018, conhecida como LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada para que sejam cuidados dessas informações, que esses dados pessoais são sensíveis e eles não podem ser divulgados ou propagados. É necessário que essa lei protegeria esses dados das pessoas. Mas na prática, principalmente no Brasil, nós sabemos que essa lei não é aplicada corretamente e que as empresas de mídias sociais, elas têm um poder mundial muito grande. Esses dados são coletados, na verdade, através de comportamentos humanos. São vigílias de registros de mídias sociais, de voz ou de, muitas vezes, de métodos insinuosos de coleta de dados. Eu posso lançar um aplicativo de foto e coletar todos os interesses da pessoa sobre cirurgia plástica. Ela quer melhorar o que nela? E vender a uma clínica de cirurgia plástica. Então, na prática, esses dados não são preservados, apesar dessa lei de 2018, que ela ainda não contempla, já está em funcionamento, mas ela ainda não faz essa proteção como deveria. E para que são usados esses dados? Esses dados, por exemplo, em 2018, elegeu o presidente dos Estados Unidos, a maior força armamentista do mundo. O presidente foi eleito graças à coleta de informação, de questionários, tecnicamente sugerido por hackers russos, né? Então, outras histórias aí de vendas de produtos bancários, como já foi citado no áudio anterior pelo próprio Facebook. Então, os nossos dados estão no mercado hoje. Tá? Eles estão circulando aí pelas redes sociais, pelos aplicativos que você faz. E a questão de consentimento, os contratos oferecidos pela internet, muitas vezes não são lidos. E neles constam a autorização de uso de alguma informação. Eu acho que nenhum de nós que estamos estudando aqui, escutando esse áudio, clicaria em não ali para instalar um aplicativo que naquele momento é essencial ou necessário ou mesmo supérfluo. Né? Então, os dados realmente são utilizados para meios políticos, fins religiosos, fins de comércio, de venda de produtos ou serviços. Imagine agora, no momento, se eu soubesse todo mundo que na minha cidade estaria querendo tomar uma garrafinha de água mineral. E mandasse um WhatsApp para eles falando que a água mineral está gelada e estaria próximo a ele em tal lugar. Eu estaria vendendo um produto, que eu acabei de escutar que ela estava com sede no WhatsApp dela.
Então, é uma forma de manipular o dado, transformá-lo em uma informação e vender um produto ou através de política ou mesmo outros fins aí. Uma outra questão também sobre os usos desses dados hoje, eles estão num patamar mais grave, que é a questão da criminalidade. Com relação à informação hoje, ela coloca nossas vidas e nossa segurança em risco. Por exemplo, você vai fazer um passeio para a praia e vai informar que você está na praia X. As pessoas podem procurar a hashtag com o nome praia X, te localizar lá e saber que você está lá. E se você tiver uma carteira, um celular, um poder aquisitivo, você é uma pessoa sujeita a um sequestro. Então, tem pessoas que postam o dia inteiro o que elas ficam fazendo pelas redes sociais, pelo Instagram. Se eu passar a seguir aquela pessoa, eu sei onde que ela vai estar, o horário que ela vai estar e o que ela vai estar fazendo. Ou seja, eu tenho informação ou dados sobre ela. A partir daí, eu posso planejar um sequestro. Outra questão que tem ocorrido bastante agora, principalmente no Brasil, a questão da pessoa postar a situação financeira, um carro ou uma moto que está sujeito aí futuramente a roubar. Se eu saber que aquela pessoa tem um veículo caro, que ela posta status pelas redes sociais, a segurança dela vem a cair aí. Eu sei onde que ela mora, eu consigo localizar onde que ela fez a postagem, a casa dela, eu consigo fazer a localização do veículo dela e demais itens aí. Ou seja, as pessoas colocam em xeque hoje, através das redes sociais, a segurança dela. E, através de uma coleta de dados, eu consigo fazer um levantamento da vida inteira da pessoa, o veículo que ela tem, a casa que ela mora, onde que ela mora, o nome do cachorrinho dela. Né? E a criminalidade pode usar isso a fins de sequestro, de furto, de roubo, né? Ou mesmo da venda de informações. A gente vê comumente aí saindo, inclusive, os telefones celulares de autoridade no Brasil inteiro. Nós vimos aí, há pouco tempo, hackers sequestraram os dados do Telegram do ex-juiz. Né? Essas informações cancelaram, inclusive, prisões no Brasil. E colocou a xeque a integridade da pessoa. Então, as informações hoje podem ser usadas tanto para fins de crime ou contra ela mesma. Então vemos que não é uma coisinha só, né? Não são só dados. Então, podemos observar que quem tem os dados tem tudo. Ou seja, os donos dos dados são os donos do mundo, porque eles sabem sobre tudo, sabem sobre todos nós. Então, eu queria agora entrar no campo do direito, com toda essa informação que o Big Data tem da gente, acabamos não tendo o livre-arbítrio, a liberdade, né? Haja vista que somos influenciados pelos nossos próprios dados, como o professor mesmo deu exemplo. O que o direito fala, traz sobre isso? Vendo em outra perspectiva, eu gostaria primeiro de dar uma definição bem ampla e mais abrangente possível sobre o Estado Democrático de Direito, que é entender que é todo Estado que aplica a garantia dos direitos civis. Mas o que são esses direitos civis? É o direito que condiciona a minha existência, o meu ser enquanto indivíduo. E com o Big Data, contratos, por exemplo, podem acabar não valendo de nada, pois eles acabam sendo nada mais do que um acordo de vontades, por se basear em cima da vontade humana. É como o próprio professor Edgar Leite, ele citou, né, em um texto dele, ele fala que o Estado Democrático de Direito, dentro dele, as leis são feitas pelo povo, para o povo, respeitando a dignidade da pessoa humana e tal. Mas será que a gente vai continuar tendo essa autonomia futuramente? Tem um trecho também do livro de Harari, que eu acho de extrema importância citar aqui também, que ele fala que o que nos garante que essa futura revolução tecnológica não vai impor a autoridade dos algoritmos de Big Data. Da mesma forma que antigamente a autoridade divina foi imposta através das mitologias religiosas, depois também teve a autoridade humana, que foi legitimada através de um discurso liberal. Isso também pode acabar por ocorrer. Isso também pode ocorrer e vai acabar resultando na ocultação dessa imagem de liberdade individual que está prevista na nossa Constituição. Então, eu acho que isso é algo que a gente deveria prestar mais atenção e tomar o devido cuidado em relação a esse assunto. Sim, né? Porque com a liberação desses dados, não temos, muitas vezes, a autonomia da vontade,
a liberdade democrática de escolha, porque automaticamente os nossos dados já nos indicam algo. A Netflix mesmo, por filmes que a gente vê, elas já nos indicam um filme que possivelmente a gente vai gostar. Então, já que entendemos o que são Big Datas, dados, e o que o judiciário faz, iremos entrar agora em outro ponto, a inteligência artificial. Então, professor, como funciona a inteligência artificial? Aí a gente vem com a questão dos dados. Os dados, sem um processo sobre eles não têm valor nenhum. É necessário todo o manejo desses dados, né? Esse manejo ele tem que ser feito através de uma inteligência artificial. E o que seriam esses softwares, programas, ou mesmo uma equipe preparada para gerar recursos para fazer o tratamento desses dados? Porque os dados são coleta de dados, onde eu vou pegar essas informações, depois vem a preparação dos dados, onde eu vou preparar esses dados, depois a catalogação dos dados, que seria o momento que eu vou listar eles, a próxima etapa, visualização e análise, e por último, a interação e ensaio desses dados. Tá? O que seria isso? Vou usar um exemplo simples, bem didático. Eu falei para alguém que eu quero comprar um tênis da marca Y. Acabei de falar para essa pessoa. O meu WhatsApp estava ligado, coletou essa informação, é a primeira etapa, coleta dos dados. Essa informação vai para um servidor, um cloud nas nuvens, né? Ele passa por um tratamento de inteligência artificial, porque escutou a palavra Y, que é o nome da marca. Tá? A partir dessa informação, esse nome da marca é vendido para catalogado numa lista, enviado para a marca, para o site da marca. O site da marca automaticamente vai saber que quando eu abrir o meu Google Chrome lá, eu vou ter a propaganda do tênis ali no canto. Por quê? Porque foi visualizada a informação e houve a interação comigo sobre a minha informação que eu passei. Foi feita uma coleta de dados. Para todos esses processos, é necessário uma automatização, uma inteligência que faça isso. Ou seja, um software que vá à gestão dessa informação. Porque, na verdade, o dado sozinho ele não tem um valor. Ele vale a partir do momento que ele se transforma em informação. Tá? E, para isso, é necessário um aprendizado, uma atualização, ou seja, uma ciência sobre esses dados, para que eles passem por todas essas etapas. Isso é, inclusive, conhecido como business intelligence. A inteligência dos negócios precisa de informações, e não só de dados. Então, a partir do momento de todo o trabalho dessa inteligência artificial, que processa essa informação ou esse dado, cataloga ele, chega à interação com o consumidor direto ali, no caso do sempre citado, eu fiz todo um trabalho em cima disso. Isso não teria como ser feito por uma pessoa, que é uma quantidade muito grande de informações. Então, é utilizada a inteligência artificial. São robots, programas que fazem todo esse processamento. Repetindo um fato interessante, repetindo o fato de que não é um dado que tem um valor, é a filtragem, a preparação dele. Ou seja, a partir da coleta de dados, preparação de dados, catalogação dos dados, visualização e análise, e por último, a interação desses dados, que vão ser aplicadas no plano de inteligência, que é a inteligência do negócio, que a partir da coleta dos dados, acabou gerando uma informação, e no final acabei comprando o tênis realmente. Bom, para acrescentar, a inteligência artificial tem nos últimos tempos assumido um papel relevante nos mais diversos setores da nossa sociedade. Estamos num ponto sem retorno e o nosso futuro passará naturalmente pela incorporação da inteligência artificial. Na nossa vida diária, seja profissional, seja pessoal, a ideia da existência de máquinas pensantes que tomem decisões pelos humanos levanta uma série de questões éticas que devem estar presentes a qual do desenvolvimento e incorporação da inteligência artificial nos mais setores da sociedade. Bom, um grande exemplo do experimento do pensamento ético é o dilema do bonde, em que um bonde está fora de controle em uma estrada. Em seu caminho, 5 pessoas amarradas na pista. Felizmente, é possível apertar um botão que se encaminha o bonde para um percurso diferente, mas ali, por desgraça, se encontra outra pessoa também atada. Deveria apertar o botão?
Bom, para muitos utilitaristas, o problema é óbvio. Nosso dever é promover a maior felicidade do maior número. 5 vidas salvas é melhor que uma vida salva. Portanto, a coisa certa a se fazer é puxar a alavanca. Essa questão ética está cada vez mais ligada à inteligência artificial. Um grande exemplo é o sistema autônomo de direção. Imagine a situação. Você comprou um carro novo, mas antes de começar a usá-lo, tem de abrir o menu de configurações e escolher cada uma das diversas opções. Em caso de acidente, pode escolher o carro altruísta, que sacrifica a vida do condutor para salvar outras vidas, ou o carro egoísta, que toma medidas necessárias para poupar a vida do motorista independente da circunstância. Eis a questão: você sacrificaria a sua vida para salvar outra? Ou você prefere matar a família do outro veículo? Como pode-se observar, a inteligência artificial é desprovida de ética, formando um grande desafio para os desenvolvedores da inteligência artificial. Haja vista que, no exemplo que os alunos falaram, o motorista do carro terá que escolher entre o carro altruísta e o egoísta, ou seja, o que irá matar o que está à sua frente ou proteger o motorista. Eu mesmo, se fosse comprar um carro, teria de escolher. Eu não compraria esse carro. Por quê? Porque eu acho um pouco imoral, um pouco antiético eu ter que escolher sacrificar a minha vida ou a de um terceiro, né? Então, para terminar, eu tenho uma curiosidade para o nosso professor. Em alguns anos, professor, a tecnologia irá roubar o emprego de milhares de pessoas devido ao avanço da tecnologia, da inteligência artificial, da automatização? Uma preocupação muito grande aí é, será que essa tecnologia que está chegando, ela vai roubar o emprego das pessoas? Vai deixar a robótica, a inteligência artificial, ela vai deixar as pessoas desempregadas? Não, na verdade não. O que vai ocorrer aí, no trabalho, nos processos, seria uma mudança de comportamento. Tá? Nessa mudança de comportamento vai ocorrer a criação de novos conhecimentos e, na verdade, os eliminados vão ser transformados. As habilidades humanas vão melhorar. Por exemplo, se eu substituir um processo através de uma máquina, eu vou precisar de alguém para dar manutenção naquela máquina, com o conhecimento de fazer a programação daquela máquina. Ou seja, no mercado de trabalho, quando a inteligência artificial, a robótica estiver chegando, as funções vão ser redesenhadas e as habilidades humanas vão avançar, reduzindo o trabalho forçado, o trabalho humano, e criando aí uma nova rotina, né? Fazendo com que as pessoas adquirem mais conhecimento. Por isso a necessidade da evolução, do estudo, do conhecimento, né? Para que essa inteligência artificial transforme as funções de trabalho braçal em mecanização, automatização com o da inteligência artificial, né? Facilitaria isso. Então, na verdade, nós vamos ampliar o escopo, né? Mudar as tarefas. As habilidades, simplesmente as habilidades humanas, vão ser transformadas e não eliminadas. Ou seja, na prática, ninguém vai ficar desempregado. O que as pessoas têm que fazer é passar por aprimoramento, conhecimento ou mesmo técnicas, para que no futuro elas possam ter habilidades mais avançadas. Então, a inteligência artificial ela não chega para desempregar ninguém. Ela chega para tornar as pessoas melhores, transformadas, né? E adquirir novos conhecimentos para a aplicação disso aí. Então, não preocupem não, na prática, no futuro não vai ter ninguém desempregado. As pessoas só vão estar evoluindo no que elas fazem aí. Bom, gostaria de fazer só um adendo em relação a um ponto positivo e negativo que eu vi no livro de Harari, sobre o século XXI, que eu achei interessante, que no caso de um ponto negativo seria a ausência da individualidade humana, né? Porque, por exemplo, um médico, se ele comete um erro em uma cirurgia, esse erro vai estar entre ele, o paciente, os parentes, claro, mas isso não vai chegar a passar para terceiros. Mas caso a gente trabalhe num sistema único, com um certo padrão, pode ser que um simples erro, que ocorra uma morte de um único indivíduo, possa afetar toda a nação. Um erro que pode acabar afetando o país inteiro, entende?
Mas mesmo nesse padrão, ele pode acabar gerando alguns pontos positivos, como, por exemplo, a gente pode estabelecer um padrão ético na sociedade. E a gente poderia tentar acabar com certos preconceitos que vêm sendo enraizados na nossa sociedade. Como, por exemplo, nessa área trabalhista, a gente poderia implantar um padrão ético e acabar com um preconceito na hora de contratação, vai contratar uma certa pessoa. A gente impõe um padrão que não vai haver mais preconceito relacionado a cor, gênero, qualquer tipo de preconceito, entende? Então tem esse impasse nesse ponto positivo e negativo que eu só queria complementar mesmo para finalizar, que eu achei interessante do livro. Sim, com isso, finalizamos o nosso podcast e vimos que um tema de tecnologia traz tantas ramificações como trabalho, dados, vazamentos, exposição na internet. Então, com isso, eu agradeço a presença do nosso convidado especial, professor André Carvalho, e dos nossos estudantes, Carlos Henrique e Elias Andrades. Até o próximo podcast, aqui no Minuto do Conhecimento.